Enfrenta hordas de demônios enquanto troca freneticamente de armas, destruir veículos blindados para poder dominar um ponto de captura, sobreviver em uma floresta isolada após a queda de um avião e até cuidar de uma fazendinha. Sabe o que todas essas coisas têm em comum? Todas elas precisam de um tutorial para acontecer. Um jogador não vai começar um jogo humilhando seus inimigos ou sabendo exatamente o que fazer e como fazer. Ele precisa de um direcionamento inicial, porque independente se o jogo é familiar para o seu público-alvo, como um FPS ou um jogo de luta, ainda assim ele tem que estar aberto para pessoas que nunca jogaram esse tipo de jogo. E tomando como exemplo um dos gêneros que está entre os mais jogados no Brasil, o FPS, independente dele ser um gênero que todo mundo conhece, um jogo lançado para atingir esse público vai trazer suas características únicas, como ter que parar para controlar a mira para atirar ou ter que combater inimigos com uma cacetada de armas com efeitos únicos que vão ser necessárias em certas situações. Mas se o tutorial é tão importante para aprender sobre como o jogo vai ser jogado, por que os jogadores reviram o olho quando veem que estão passando por um tutorial? A história do tutorial nos videogames começou a se formar nas décadas de 1970 e 1980, quando os jogos estavam evoluindo e se tornando mais que um pontinho branco na tela. A ideia de guiar o jogador em vez de simplesmente colocar ele no jogo sem explicações, surgiu à medida que os jogos começaram a ter mecânicas cada vez mais complexas. O primeiro tutorial que realmente buscava explicar as mecânicas para o jogador de maneira clara foi implementado no jogo Adventure de 1979, coisa que era mais comum ver em manuais que vinham junto com o jogo. E à medida que os jogos foram evoluindo e cada vez mais surgindo diversos tipos de jogos diferentes, os desenvolvedores tinham o desafio de apresentar de forma clara como determinado jogo deveria ser jogado. E com a chegada da era do 3D, o desafio foi multiplicado. Agora, além de ensinar sobre como o jogo deve ser jogado, os devs deviam presumir que o mundo 3D era algo totalmente novo para os seus jogadores. Agora eles tinham que se preocupar em ensinar o jogador a usar câmeras, movimentação tridimensional e novas interações. Super Mario 64 introduziu placas de texto espalhadas pelo castelo, explicando gradualmente os controles e as mecânicas do jogo. Já em Metal Gear Solid, os tutoriais eram inseridos no diálogo, com personagens, o que tornava o tutorial parte da narrativa. E avançando um pouco mais nos anos 2000, os jogos começaram a evitar aquelas bíblias de texto, preferindo tutoriais interativos e integrados à gameplay. E atualmente, com a popularização dos videogames, sendo quase impossível um ser humano não saber o que é um videogame, é mais comum encontrar jogos que simplesmente te deixam pular ou ignorar o tutorial. Mas tudo isso nos leva a uma questão em que existe uma linha tênue entre como um tutorial pode ser extremamente maçante ou dinâmico. Isso vai moldar como o jogador vai ter a sua primeira experiência, porque independente do nível de dificuldade de um jogo, ele ainda vai ser baseado em mecânicas já pré-estabelecidas na indústria dos videogames, como usar o WSD ou o analógico esquerdo para andar. Mas o que realmente vai brilhar em um tutorial é como as mecânicas exclusivas desse jogo vão ser ensinadas, podendo ser extremamente fácil de aprender ou também muito confuso. Um dos meus maiores pesadelos com tutoriais são nos jogos mobile, sendo o caso mais recente o Mobile Legends. Como a minha namorada joga ele como um passatempo no serviço, eu resolvi baixar para jogar com ela, e definitivamente foi a pior experiência como um jogador iniciante. Com o pouco tempo livre que me restava, eu simplesmente não consegui jogar o jogo por conta própria, e não foi porque eu era burro, foi porque o jogo não deixou eu jogar. Ele me forçou a jogar partidas que eu não queria, comprar personagens que eu não queria, itens que eu não queria, e até me ensinou coisas relacionadas a prêmios no menu em que eu não me importava no momento. Isso é extremamente frustrante e me lembrou porque eu não tenho vontade nenhuma de jogar jogos no celular. E pensando nisso, a gente pode traçar uma linha de pensamento em como o jogador vai passar por um tutorial de forma que não seja tão escancarada e de certa forma chato e maçante. Para isso a gente tem que entender que um jogo é uma experiência que pode ser comparada a um livro ou a um filme. Depende do jogo também, não tem como comparar o Senhor dos Anéis com League of Legends. O que melhora a experiência de se jogar um videogame é a sua interação com aquele mundo. E para você interagir com ele, você precisa saber como fazer isso. Mas aí é que tá, ninguém quer ficar parando para fazer coisas que o jogo te obriga a fazer. Do mesmo jeito que ninguém quer fazer um questionário antes de assistir um filme ou ouvir uma palestra antes de ler um livro. O meio mais eficaz de um jogo te ensinar como ele funciona é deixando o jogador jogar, ou oferecendo algo que seja um processo divertido. E não adianta só fugir do tutorial, muitos jogos exigem que você leia pelo menos uma linha de texto, que é o caso de Mordain, ou Mordain, eu não sei como é que se pronuncia isso.
Um jogo extremamente nichado em que eu resolvi jogar essa bagaça porque simplesmente a premissa da história é muito boa. E como eu nunca tinha botado a mão em jogos desse tipo, eu levei uma surra. E nem foi dos inimigos, foi do próprio jogo, em que eu levei uns 30 minutos só pra aprender como iniciar o jogo, porque eu simplesmente pulei todos os textos que apareceram na minha frente, e tudo nesse caralho tava bloqueado. E quando eu finalmente consegui jogar de verdade, eu fiquei completamente perdido. E nem era porque esse era o meu primeiro jogo de estratégia e combate por turnos. Até porque eu sempre gostei um pouquinho de jogos com esse tipo de combate. Mutant Year Zero é um dos meus jogos favoritos. Mas depois de perder feio e não ter aprendido nada, eu descobri no menu do jogo que tinha uma seção só de tutorial. Ou seja, o jogo já sabia que se eu fosse iniciante, eu ia usar esse menu para aprender. E eu fiquei muito feliz com isso. O jogo não me obrigou a passar 1 hora de conteúdo denso e informativo sobre cada aspecto da gameplay. Ele me deixou apanhar e sofrer da pior forma possível para me criar um interesse genuíno em aprender a jogar o jogo. E eu falo isso porque nesse jogo, se um personagem da sua equipe sofre algum dano, ele pode literalmente perder um membro do corpo para sempre ou morrer e ser inutilizado. E eu levei uma coça braba. Mordheim basicamente olhou pra mim e disse: "Você não fez o tutorial? Então boa sorte, seu trouxa." Isso me fez pensar em como um jogo pode despertar um interesse genuíno do jogador para o aprendizado ser um processo divertido. Porque jogos que exigem muitas mecânicas não conseguem fugir da regra do tutorial, mas não é impossível deixar ele mais imersivo. No Valorant a gente é apresentado a um tutorial inicial em que o jogador tem que seguir por um caminho pré-determinado aprendendo as mecânicas, que vão ser essenciais no jogo, como segurar o recuo da arma e usar a mira fechada, para logo em seguida ser colocado em uma representação de como funcionaria uma partida estando dos dois lados, atacante e defensor, aprendendo a como usar as habilidades e o mais importante, para que elas servem durante uma partida real. E logo depois do tutorial, as coisas que o jogador vão aprender vão sendo ensinadas a cada partida, com pequenas descrições de como cada arma se comporta e tudo na base de tentativa e erro. Isso me fez pensar um pouquinho em como a experiência de descoberta de um jogador funciona, que pode ser dividida em 3 tipos de aprendizagem, baseadas em descoberta, interação e pesquisa. Você não pode simplesmente esperar que os jogadores do seu jogo captem todas as informações que o jogo quer passar se forem muito expositivas já no começo do game. Um bom exemplo é os próprios textos. Muitos jogadores só vão ler por cima e pular. E se isso acontecer, o level design do seu jogo já falhou miseravelmente. Por isso, o jogador espera descobrir alguma coisa por conta própria. A gente pode usar como exemplo The Forest, um jogo de sobrevivência que se passa em uma floresta habitada por uma sociedade de mutantes canibais. O jogador presencia todo o momento inicial da queda do avião nesse lugar, e também vê que o filho do protagonista sobreviveu à queda, mas foi levado por um desses habitantes da floresta. E aqui a gente já tem a premissa do jogo: sobreviver e encontrar esse guri. E logo quando você começa o jogo, ele não te dá dicas expositivas explicando o básico ou sequer como as coisas vão funcionar. Pelos próprios elementos do cenário você entende o que tem que fazer, como por exemplo quando você acha um machado cravado na comissária e vê que todas as bagagens no chão estão trancadas. Mas ora bolas, dá pra atacar com o machado, será que dá pra bater nas malas? Nice. Perfeito! Aqui o jogador já usou os 3 tipos de aprendizagem em uma mecânica que vai ser fundamental no decorrer da gameplay. Ele viu o machado e com seus conhecimentos prévios do que é um machado e para que serve um machado, ele buscou interagir com os elementos do cenário que estavam em maior destaque, as malas. E para fechar a introdução, o jogo usa o mesmo livro de sobrevivência que aparece na cutscene inicial para ser o tutorial do jogo. Ali ele vai aprender a fazer as coisas mais complexas do jogo, que vão ser fundamentais para ele sobreviver, como por exemplo craft de ferramentas. E isso é opcional, o jogo só diz que tá ali, ele não obriga o jogador a parar e ler tudo aquilo. Ele vai pesquisar quando for necessário, porque nesse exato momento o jogador está mais preocupado em explorar o mundo à sua volta. E esse manual vai funcionar como um guia não intrusivo, ou seja, vai ser usado de maneira natural e sem atrapalhar o seu fluxo de gameplay. É uma abordagem que, mesmo sutil, se integra de maneira eficiente no contexto e respeitando o ritmo do jogador. E isso já dá os 3 elementos que fazem o jogo ter uma boa introdução e um bom tutorial: descoberta, interação e pesquisa. E também existe outra forma de ensinar o jogador, que é gradualmente explicando como o jogo funciona sem precisar ficar parando toda hora, praticamente maquiando o tutorial, fazendo com que o jogador nem perceba que ele está passando por um tutorial. Como em Doom de 2016, em que tudo já começa cheio de violência e cenas alucinantes, o que faz o jogador ficar empolgado pra cacete, e o jogo não apresenta as mecânicas fundamentais logo de cara.
Não, ele só dá uma arma na mão do jogador e espera que ele saiba para que serve uma arma. E logo depois de pegar o traje, o jogador é apresentado à execução gloriosa, e tudo isso com os inimigos fracos que precisam se aproximar do jogador para causar dano. Ou seja, o jogador já vai saber que aquilo ali existe e ele pode usar em todos os inimigos. E inicialmente ele vai perceber que dá para fazer isso com os outros inimigos conforme ele vai dando dano. E outro exemplo muito bom é o do Rise of Tomb Raider, em que tudo é tão épico e urgente já no começo que o tutorial se torna uma necessidade rápida. Isso já faz o jogador aprender a mecânica que mais vai ser usada durante a gameplay, que é a de escalada. E o primeiro tiro que o jogador realmente vai dar só acontece depois de quase 40 minutos de gameplay, ou 1 hora no meu caso, porque eu sou péssimo com puzzles. E o jogador nem sente falta disso, porque até ali todo o processo de gameplay é divertido, não parece que foi um tutorial explicando tintim por tintim, foi parte da história que o jogo quer contar pro jogador. Então o tutorial em um jogo não deve ser algo que os jogadores querem evitar, tem que ser algo tão divertido quanto a premissa do jogo, que foi o principal motivo do jogador dar play. E eu poderia citar muitos outros jogos que tem um bom tutorial que é mais focado na imersão do jogador, como Dark Souls, Inside e Celeste, mas a mensagem que eu quero passar é: os tutoriais são uma parte essencial da experiência do jogador, e por mais que alguns devs esqueçam disso e fazem parecer tudo meio rushado, ainda assim isso vem melhorando muito com a democratização dos videogames e com o passar dos anos. Não se sinta burro ou irritado com um game que inicia cheio de textos e instruções exageradas. Muitas vezes é só uma primeira impressão ruim, não é incomum você depois de 20 horas de gameplay acabar descobrindo uma mecânica que foi ensinada em alguma parte no texto gigante no começo do jogo. Isso é só parcialmente culpa sua, o jogo também falhou em te ensinar de maneira orgânica como ele vai ser jogado. Isso não torna um jogo ruim ou péssimo. Eu amo Assassin's Creed 3. Mas eu quase dropei do jogo por causa daquele início péssimo. Ninguém merece passar horas sendo enrolado até jogar de verdade como um assassino. Ou também você só é burro mesmo, que nem eu, que zerei Doom 2016 sem sequer usar uma granada especial, porque eu realmente não entendi como usava as outras granadas. Eu só queria matar capiroto e ficar pisando na cabeça deles, então eu só desligava o cérebro pra jogar. Pá! Pá 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 pá! Pá 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 pá! Piu! Piu piu! Pá 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 pá! Pá 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 pá! Pá 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 pá! Pá pá pá! Bum! Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se esse for o caso, considere se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Eu já tô chegando a quase 10 mil inscritos e provavelmente vou fazer um vídeo especial em comemoração a isso. Talvez até uma live. É nóis, fiquem bem e até a próxima. Rapaz, eu acho que eu vou voltar a jogar Chivalry 2, hein? Puta jogo massa. Mas, porra, tem um tutorial gigante, velho. Cacete, eu tenho que ficar aprendendo todos os combos de novo. Demora pra cacete. Mas e se eu só pular o tutorial e entrar numa partida real sem saber nada? Acho que não vai ser tão ruim assim. Eu sei que pelo menos se eu clicar com o botão direito eu vou bater. Eu só não sei fazer o resto dos outros combos. Não tem como dar errado não, pô. É isso aí, eu vou jogar já. Não quero saber porra de tutorial nenhum.